Olá, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Pessoal, na nossa aula online da sexta, eu passei esse exercício de conexão, né? E hoje, deixa eu só pegar o meu caderno aqui. Hoje eu irei passar para vocês a página 32, o desenvolver e aplicar. Então, vocês vão responder o desenvolver e aplicar, tá bom? Eu vou fazer a correção do conexão e aí em seguida eu explico o que é para ser feito no exercício de desenvolver e aplicar. Gente, tem muita gente, aliás, a página 20, a conexão, né? Então já coloquei aí na página 26 para nós fazermos a correção. Pessoal, tem muita gente que ainda falta entregar a atividade. Estou aguardando assim vocês enviarem as atividades, tá bom? Porque é de suma importância a participação de todos vocês e a resolução. Desculpa, gente. E a resolução da atividade. Aumentei demais aqui, gente. Isso agora vai. Só mais um pouco. Fazer a correção, tá? De conexão. E aí, espero que vocês estejam corrigindo a atividade e respondam o desenvolver e aplicar, ainda relacionada à flexão dos substantivos, tá? Você deve ter ouvido a expressão. Só um minutinho. Para maximizar. Você deve ter ouvido a expressão a vida imita a arte. Muitas vezes é a arte que imita a vida. A crônica literária é um gênero textual que se baseia em fatos cotidianos. Leia uma notícia e retrata o cotidiano e a transformação desta notícia em crônica escrita por Moacir Ciliar. Comerciante detido na contramão na Imigrantes. Colaboração para a Folha da agência Folha por Thalita Benedelli e Fábio Amado. O comerciante foi detido pela Polícia Militar Rodoviária ontem pela manhã, após dirigir na contramão na rodovia dos Imigrantes por 1 quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. Rogério Guedes, 31, foi abordado às 6 horas no quilômetro 21 na rodovia, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Ele dirigia um Corsa no sentido contrário da pista que vai para o litoral. Como o movimento de carros era pequeno, não houve acidentes. O comerciante foi levado para a terceira delegacia de São Bernardo do Campo e submetido a um exame de sangue no pronto-socorro central da cidade para verificar se ele estava alcoolizado. Depois disso foi liberado. Se o exame confirmar que ele dirigia embriagado, o motorista responderá ao processo por embriaguez ao volante e pode ser detido por até 3 anos, além da carteira suspensa. O laudo vai sair em 30 dias. A Folha não conseguiu falar com o comerciante na tarde de ontem. Segundo a polícia, ele ainda não tem advogado. Outros casos. Desde o começo do ano, já são mais de 10 casos noticiados de motoristas dirigindo na contramão no estado. 3 desde sexta-feira.
Na sexta, um lavrador de 51 anos morreu no quilômetro 517 da rodovia Marechal Rondon, em Birigui, 518 quilômetros de São Paulo, após dirigir no sentido contrário da pista e bater em um caminhão. José de Monte Maia dirigia uma Belina. Entrou na contramão na pista, no sentido capital-interior, na rodovia, e acabou batendo de frente com um caminhão, por volta das 20 horas. Maia morreu na hora. A Polícia Civil não soube informar a distância percorrida pelo motorista na contramão. O condutor do caminhão, Walter Gonçalves da Silva, 41, nada sofreu. Na madrugada de sexta-feira, em Campinas, 95 quilômetros da capital, um acidente semelhante matou o motorista Emerson Souza Medeiros, 32. Ele dirigiu seu carro por cerca de 2 quilômetros na contramão, na rodovia Anhanguera. Bateu de frente com um caminhão por volta das 4h20 no quilômetro 103. O motorista José Nilton Ferreira da Silva, 41, contou à polícia que dirigia um caminhão carregado com alimentos pela faixa da direita na rodovia, no sentido capital-interior, e que o Peugeot 206 de Medeiros veio de repente em sua direção. Essa daí foi a notícia, né? O caso do comerciante que foi detido e outros casos que já aconteceram de dirigirem na contramão e virem a óbito, né? Virem a falecer. Então ele disse, só 3 casos essa semana. Aí ele relatou o do comerciante, o do lavrador e o rapaz da rodovia Anhanguera de 32 anos, né? Agora vem a crônica de Moacir Ciliar. Na contramão da história, o comerciante foi detido pela Polícia Militar Rodoviária após dirigir na contramão da rodovia dos Imigrantes por 1 quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. Ao entrar na rodovia, ficou surpreso em ver um carro vindo em sua direção. E aquela era uma pista de mão única. Acenou nervosamente para o motorista para que desviasse. E aí a nova surpresa. O homem também lhe acenava, com o mesmo propósito. Passaram um do lado do outro de raspão. Contramão! Ele gritou indignado. O motorista do outro carro também gritou, contramão! Ele mal se refizera do susto quando de novo avistou um veículo, um caminhão, igualmente em sentido contrário ao seu. E logo uma moto, uma van e os carros de passeio e um ônibus, todos na contramão. Meu Deus, eles se perguntaram, o que está acontecendo? Será que todo mundo enlouqueceu nesta rodovia? Neste estado, neste país? A dúvida então lhe ocorreu. Não seria ele o errado? Não estaria ele na contramão? Não, ele não estava na contramão. Disso tinha absoluta certeza. Conhecia bem aquela rodovia, era um caminho habitual para ele. Teria havido, sem que ele soubesse, uma inversão de pistas? Talvez, mas isso não lhe tirava a razão. Uma alteração tão significativa deve ter sido previamente divulgada. E teria sido necessário colocar avisos na rodovia. Não, ele estava certo e continuaria em seu rumo, mesmo que todos os outros o fizessem o contrário. Não seria a primeira vez na história que tal aconteceria. Afinal, Galileu Galilei tinha sido condenado pela Inquisição por dizer que a Terra girava em torno do Sol, quando todos afirmavam o contrário. Enfrentara corajosamente o julgamento, sem mudar de opinião. E ele não mudaria de pista, continuaria dirigindo e fazendo sinais para os imprudentes até que todos se dessem conta da verdade. Não demorou muito e foi detido pela polícia, o que ele aceitou com resignação.
A conspiração não era só dos motoristas, era das autoridades, dos seres humanos em geral. Um dia, porém, a verdade apareceria naquela estrada, avançando celeremente e na mesma mão que ele estava. Então, gente, o gênero crônica, ele é constituído, foi uma crônica aí, literária, tá? Ou uma crônica ficcional, né? Mas o que acontece? O gênero crônica, ele é constituído com base de fatos do nosso cotidiano, da nossa vida cotidiana, e transformado em uma narrativa ficcional. Nesse gênero, somos levados a refletir e, ao mesmo tempo, a nos entreter. Além disso, é um texto muito especial, no qual o autor recria um mundo baseado em seu ponto de vista e suas observações. Nesse exercício de recriação, o cronista leva muitas vezes a realidade para a ficção. O cronista leva a realidade para a ficção. Quando faz isso, está trabalhando com um gênero chamado de crônica ficcional. Então, quando eu levo as informações baseadas em fatos reais para a ficção, é uma crônica ficcional, tá? Textos assim se aproximam dos gêneros literários, mas nunca perdem de vista os temas e os acontecimentos cotidianos. Com base nos textos que você leu, responda as perguntas a seguir. O cronista utiliza uma parte da notícia para fundamentar seu texto. Identifica o trecho utilizado e explica a intenção do autor em fazer a citação. Ele transcreve. Um comerciante foi detido pela polícia, tá? Então ele transcreve assim. Um comerciante foi detido pela polícia, pela Polícia Militar Rodoviária, após dirigir na contramão na rodovia dos Imigrantes por 1 quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. Então, a intenção do autor foi redirecionar a crônica, o restante da crônica, né, o restante da narrativa baseada nesse fato real. Então, a intenção dele foi fazer uma ligação da notícia para que o leitor soubesse que ele estava lendo algo de referência a um fato da vida real, tá? Então ele quis construir uma narrativa e ele pegou um gancho daquela notícia, colocou no início da sua crônica para poder informar o leitor de que a crônica que ele ia constituir, a crônica ficcional que ele iria construir, estava com base naquela notícia, com base naquelas informações, tá bom? Segunda questão. Assinale a alternativa correta em relação a como podemos interpretar a escolha do autor ao fazer o uso de frases como: ele não estava na contramão, disso tinha absoluta certeza, ou continuaria dirigindo e fazendo sinais para os imprudentes até que todos se dessem conta da verdade. Letra A. O autor faz uso da ironia ao propor que o motorista não estivesse embriagado e que estivesse correto ao dirigir na contramão. Letra B. O autor defende o motorista, pois a Avenida dos Imigrantes tinha 2 mãos. E letra C. O motorista era um visionário. Assim, não era verdade que ele estivesse embriagado. Qual foi a alternativa, gente? A alternativa é a letra A, tá bom? Terceiro. A notícia ela tem a finalidade primordial de informar o leitor sobre os fatos, buscando ao máximo a neutralidade da informação. E a crônica? Você acredita que ela possa ser neutra? Para você,
qual seria a finalidade? Essa é a terceira questão, é uma resposta pessoal. Então é com base no que você acredita mesmo, se a crônica ela pode ser neutra ou não, mas se ela, qual seria a finalidade da crônica? De antemão, a finalidade da crônica é provocar uma reflexão sobre o nosso cotidiano, sobre fatos do nosso cotidiano. Mas cada cronista pode ter a sua representação específica, pode na sua crônica ser neutra ou não. Ela deve conter uma distinção de neutralidade, né? Com base nas suas informações, tá? Aqui embaixo tem os elementos do discurso. Então ele diz assim: cada vez que um personagem fala em uma história que está sendo narrada, podem ocorrer duas formas de registro desse discurso. Quando o narrador assume o papel de intermediário entre o leitor e o texto, está sendo utilizado o discurso direto, aquele que representa a fala do personagem. Porém, quando ele apenas transcreve a conversa entre os personagens, faz por meio do discurso direto. Então, discurso indireto é quando ele representa a fala do personagem. E discurso direto é quando ele transcreve a fala, ele transcreve a conversa entre o personagem, tá bom? Aí pra casa, gente, vai ser a página 32. Deixa eu colocar lá pra vocês rapidinho. Desenvolver e aplicar. Para ter certeza se a palavra contém determinado sufixo que indica o grau aumentativo e diminutivo, você deve observar o sentido dela. Separe de cada conjunto a seguir as palavras ou palavra que não apresentam ou apresentam o sufixo que indica grau. Depois, separe os substantivos, levando em conta os que estão no grau aumentativo e no que estão no grau diminutivo. Então, primeiro, vocês vão separar as palavras que não apresentam, que o sufixo não apresenta grau. E depois vai separar os substantivos, levando em questão quem é aumentativo e quem é diminutivo, tá bom? Essa é a atividade de casa para vocês, meus amores. Espero que tenham compreendido desde da semana passada, quando falamos da flexão dos substantivos. Mas, se possuírem alguma dúvida, pode chamar aqui a professora de vocês, que eu estarei à disposição. Tá? Beijo grande, meus amores.